Boa noite. Hoje nós estamos gravando com o Pai Marcos. Ele é presidente municipal do PDT Axé São Paulo, é fundador da Rádio Mojuba, é sacerdote da tenda Pai João de Aruanda e Caboclo Sete Pedreiras. E fundador da Rádio Mojuba, né, pai? Isso mesmo, Iá. Pai, boa noite, sua bênção. Xangô abençoe, eu peço sua bênção, minha Iá. Iemanjá abençoe. Pai, eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessa proposta do senhor ser o presidente da Municipal do PDT Axé, acho que foi uma surpresa, né? O PDT buscou as pessoas certas para os lugares certos. Pegaram pessoas íntegras, que têm casa aberta há muito tempo, que são conhecidas, que têm nome, que são respeitadas. Eu acho que para o senhor isso também foi uma surpresa. Para mim foi uma surpresa. E que o senhor contasse um pouco da proposta do senhor como pré-candidato a vereador de São Paulo. Bom, primeiramente gostaria de agradecer a oportunidade, Iá, por essa possibilidade, por esse canal aí, de nós podermos passar a informação, né, do que é o PDT Axé, principalmente para a nossa comunidade. Eu quero saudar a todos com meu fraterno Saraval, meu Mutumbá, meu Colofé, meu Mucuyu, meu Salam Aleikum, salve a Jurema Sagrada. Bem, nós assumimos aí a pasta do PDT Axé municipal em meados de agosto, setembro de 2019, né? Nós vínhamos já há um bom tempo, alguns anos, com uma proposta com a Rádio Mojuba de promover a união do nosso povo, né? Promover a união dos religiosos de Umbanda, de Candomblé, da Jurema, tudo para um bem comum, né? Porque nós acreditamos que a união do nosso povo é que será primordial para que a gente tenha ou adquira o respeito e a visibilidade correta, né, da nossa religião perante a sociedade como um todo. Quando eu digo a união que a Rádio Mojuba vinha promovendo, ou vem promovendo, não a união de fundamentação, né? Nós sabemos as diferenças do candomblé, da umbanda, da jurema, né, no que tange as questões de fundamento. Agora, nós não podemos negar que, seja da umbanda, do candomblé, da jurema, né, nós temos algumas particularidades que é justamente o quê? O culto a um Deus, né, a um Deus único, soberano, onipotente, onipresente, onisciente, que pode ser chamado de Zambi, que pode ser chamado de Olorum, de Olodumare, de Tupã, ou apenas Deus, né? Então, uma outra particularidade é que todos nós acreditamos, cultuamos os representantes da natureza, né, que são os orixás, né, essa natureza que é criada por esse Deus, né, que nós cultuamos, na particularidade da Umbanda e da Jurema, nós também cultuamos a manifestação das entidades espirituais para a prática da caridade, né? Então, posto tudo isso, né, dentro de um único recipiente, nós entendemos que a união ela é completamente possível. E com esse trabalho da Rádio Mojuba, nós adquirimos conhecimento de vários sacerdotes das religiões, né? Seja do culto de nação, do Jeje, do Angola e do Alaquetu, da Umbanda, da Jurema, enfim, da Quimbanda, né? A gente tem que mencionar aqui também. Então, essa proposta ela foi muito bem entendida, né? Lá atrás, em torno de 6, 7 anos, 8 anos que tem a rádio. E com certeza esse trabalho ele ganhou uma visibilidade, uma notoriedade perante a nossa comunidade, né? Nós fomos compreendidos, claro que demorou um pouco para que a gente
pudesse disseminar, divulgar, né, a nossa ideia para a comunidade, para os religiosos, e a presidência da pasta municipal do PDT Axé talvez tenha sido o resultado, né, desse trabalho, aonde nós entendemos que obtivemos sucesso. Claro que hoje nós temos muita resistência, né, de pessoas que não querem entender. Eu acredito que a pessoa ela não entender e a pessoa não querer entender, existe uma grande diferença, né? Então, existem aqueles que não querem entender. Então, para esses eu respeito, né? Respeito esse não querer, nada é imposto, ok? Entretanto, não vamos, eu particularmente não vou deixar essa minha ideologia, porque eu acredito nesse sonho. E a oportunidade disso estar mais forte e ter uma disseminação, uma visibilidade maior, sem dúvida nenhuma, é com o PDT, né? Porque o PDT Axé, ele vem, primeiramente, a gente tem que agradecer, né, ao PDT como um todo, a sua presidência nacional, né? Agradecer ao PDT por ter aberto as portas e ter nos permitido e também nos auxiliado de formarmos uma pasta. Para quem não sabe o que é uma pasta dentro de um partido, vamos falar num linguajar bem simples, ela é um subnúcleo, né? Um subnúcleo do PDT voltado, direcionado para as pessoas do Axé, da Umbanda, do Candomblé, da Jurema e da Quimbanda. Vale salientar aqui que o PDT Axé, ele é de nível nacional. Nós temos a pasta PDT Axé no estado de São Paulo, nós temos o PDT Axé no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, enfim, né, diversos estados aí aderiram a essa ideia, a esse trabalho, e esse ano, né, claro que se Deus ajudar, que as eleições vão se concretizar, né, esse ano, nós teremos aí, ou melhor, nós já temos, né, inúmeros pré-candidatos à vereância nos municípios e também vários pré-candidatos concorrendo ao poder municipal de vários municípios. Ou seja, concorrendo a prefeito, né, sendo um pré-candidato a prefeito ou sendo um pré-candidato a vice-prefeito. E aqui em São Paulo, como a gente sabe que aqui é um mundo à parte, né, no sentido de grandeza, né, tanto populacional como também territorial, é uma grande responsabilidade nossa. A nossa pasta aqui em São Paulo é constituída de 8 pessoas, né, tendo uma vice-presidente, tendo tesoureiros, tendo secretários, que contribuem, né, de uma forma positiva, ativa, para o crescimento do PDT Axé, especificamente aqui em São Paulo, que é por onde eu respondo, né? E é isso, mãe. A ideia do PDT Axé, ela vem para promover, resumindo tudo que eu falei, é de promover ou de intensificar a união do nosso povo, dos nossos religiosos. O senhor já tem em meta, assim, alguma proposta na pré-candidatura, alguma causa que o senhor, além da religião, né, algum movimento em relação às pessoas que o senhor pode dizer que será uma causa que o senhor vai batalhar e vai apresentar, caso seja eleito ou caso saia mesmo como candidato? Muito, muito oportuna a sua pergunta, Iá. Porque, para responder, eu queria pedir a licença de me estender um pouquinho, porque, assim, a gente precisa entender, primeiramente, né, qual é a função de um vereador, seja a cidade que for, seja o município que for, né? Uma pessoa que está sentada em uma cadeira da Câmara Municipal, ele tem
as suas funções, as suas atribuições, né, que não são negociadas, né? Então, quando um vereador assume o seu posto, né, ele tem um objetivo de efetivamente criar leis, criar propostas municipais, né? E também, além dessas atribuições, ele tem como dever a fiscalização do prefeito ou da prefeita, ok? Então, quando nós falamos na criação, na elaboração de leis ou emendas, né, nós temos que entender que o candidato ou o pré-candidato que tenha as suas particularidades, né, seja ele religioso de Umbanda, seja ele religioso de Candomblé, seja ele religioso católico, seja um religioso neopentecostal, nós temos que passar para aqueles que têm interesse de conhecer um pouquinho a política a fundo. O vereador, ele, quando eleito, ele vai trabalhar pelo povo de um modo geral, né? Independentemente das suas crenças, que no caso a gente está falando aqui de religião, né? É claro que as propostas que o vereador ele vai colocar, né, em aprovação, ou as emendas, é claro que ele vai considerar aquelas dificuldades que o seu povo tem, né? E vai fazer, e vai trabalhar para facilitar dentro da lei, dentro da Constituição, né, o dia a dia da sua comunidade. Então, o que acontece? Quando um vereador assume a sua cadeira, o vereador, ele tem, ou ele traz consigo, primeiramente também, a ideologia do partido, né? Lembrando que o mandato não é do vereador, o mandato é do partido, né? Então, quando nós falamos que nós somos o partido de representatividade da nossa comunidade, nós estamos falando que aqueles que estão, né, hoje inseridos no PDT, eles estão preocupados com o nosso coletivo, né? Não apenas com meia dúzia de casa. Quando a gente fala em coletivo, nós estamos falando daquele terreiro que toca no fundo da casa dele, na edícula, que tem lá os seus 3, 4 filhos de santo, como também aquela casa maior, aquela casa que tem lá os seus 300, 400, 500 filhos de santo. Então, quando nós falamos de uma proposta, né, voltada para a nossa comunidade, nós temos que abranger, né, e pensarmos nesses extremos, entende? Porque tudo, como eu mencionei no começo, nós temos a ideologia muito forte da união do nosso povo. Então, nós temos que pensar não só no caso da intolerância religiosa, né? Nós não temos apenas que pensar ou nos preocuparmos de votar contra situações que, eventualmente, a bancada evangélica venha a propor contra nós. Mas nós, como religiosos, né, nós temos que ter a preocupação e temos que ter a visão de promover a igualdade social entre todos, e não só da nossa religião, mas o povo como um todo, a inclusão social, né? Além da igualdade, nós temos um outro problema, que é a inclusão, né, social, porque existem pessoas que não estão nem incluídas, né, num contexto social, elas não são nem conhecidas oficialmente, né? Então, tudo isso, nós temos essa preocupação, nós temos toda essa visão, né, de tentarmos fazer a diferença caso tenhamos a oportunidade
de colocar nas municipais, né, nas câmaras municipais, pessoas efetivamente do axé, representantes exclusivos do axé, o que é que a gente chama. Por quê? Por que representantes exclusivos? Porque nós vivenciamos o axé, né? Nós vivenciamos todas as dificuldades que o nosso povo ele tem, né, perante a tocar os seus ritos ou os seus rituais, né, de usar os seus fios de conta na rua, de usar o seu branco na rua, né? Enfim, nós temos tudo isso, toda essa preocupação, mas também nós temos a preocupação num contexto amplo, com educação, com saúde, com segurança, tudo em questões de âmbito municipal. Entendi, pai. O senhor acha que agora, esse momento todo que a gente está vivendo, tudo, a gente está afastado dos ilês, os filhos não estão indo no ilê, porque é uma situação que realmente as pessoas devem ficar em casa. O que o senhor acha que essas pessoas nesse momento deveriam estar fazendo, pensando, querendo? Uma mensagem do senhor para esse pessoal todo, que eu sei que a casa do senhor é uma casa de responsabilidade, o senhor tem seus filhos, tem seus seguidores. Então, eu acho que uma palavrinha dessa, numa hora, né, tão difícil, ajuda a confortar um pouco o coração das pessoas. Bem, com toda certeza, eu diria que o Covid-19, ele veio, ou ele está, né, entre nós, e na realidade ele é o negativo, né, maior que talvez a nossa geração ou seja, as pessoas aí que estão vivendo nesses tempos, talvez será a maior dificuldade que teremos, né, num período aí, sei lá, talvez, vamos chutar aí daqui dos próximos 40, 50 anos, 60 anos. Por que eu digo isso? Porque a totalidade de mortes em tão pouco tempo, né, não foi visto com outros tipos de vírus, né? Eu digo isso porque recentemente a mídia ela fez alguns comparativos, né, de mortes e por período. Então nós temos aqui a quarentena em São Paulo, ela começou no dia 24 de março, se eu não me engano. Veja lá quantos mortos temos, né? Só na cidade de São Paulo. E se a gente for para o estado, né, isso potencializa e potencializa muito, tendo em vista que nós temos 600 e poucas cidades aqui no estado de São Paulo. É claro que, sem sombra nenhuma de dúvidas, nós estamos passando por uma reestruturação, por uma inovação espiritual, né? Claro que a Umbanda, o Candomblé, até mesmo o kardecismo, né? Temos aí, pregado isso muito, claro que com algumas diversidades, né, perante o ritual de cada um, mas isso é notório que é uma questão muito forte espiritualmente. Então, qual o meu recado, né, a minha sugestão que eu deixo para todos? É de que tenhamos, nesse momento, a oportunidade de nos conhecermos, que tenhamos, nesse momento, a oportunidade de identificarmos na nossa essência quem efetivamente nós somos, quais as nossas intenções encarnados nesse período aqui na Terra, né? Quais as nossas realizações, por que estamos aqui, o que viemos fazer aqui, né? Por que estamos passando por essa situação de pandemia? Eu convido as pessoas para fazer essa reflexão, porque as pessoas falam que estão estressadas, que estão entrando em depressão, que as pessoas, na realidade, estão sem paciência, né, de ficar em casa.
E aí eu pergunto, será que antes da pandemia nós estávamos nos utilizando da saída para a rua, do contato com os nossos amigos, justamente para ficar longe de nós mesmos, né? Será que nós não conseguíamos ficar conosco mesmo, né? Será que nós éramos tão ruins para nós mesmos que nós precisávamos nos esquecer, nos anular e viver em sociedade, né, para esquecer o quanto somos ruins? Então, esse momento eu chamo para essa reflexão, porque nós precisamos nos encontrar, nós precisamos saber quem somos, e a partir daí temos a oportunidade, né, de nos refazer, de termos a oportunidade de sermos melhores, né, se isso realmente nos abalou, se isso realmente, né, nos fez ter uma reflexão de que precisamos mudar, né, porque não tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo, não tenho tempo para aquilo outro, e agora nós tivemos tempo, nós tivemos muito tempo, e o que se fez nesse tempo? Ficou assistindo Netflix, ficou assistindo televisão até tarde, acordando tarde, tomando café tarde, né? Falando assuntos supérfluos no WhatsApp, reclamando da quarentena porque já não aguentava mais. Enfim, né? Nós temos diversas situações que são ditas, foram colocadas, principalmente também no nosso ambiente, né, de amigos, mas esse é o recado, né, maior que eu deixo aqui com muita humildade, é de que possamos nos entender, né, quem somos, o que viemos fazer aqui e o que nós iremos fazer quando tudo isso passar. Eu acho que vai ser um divisor de águas, né, pai? Vai ser mais ou menos assim. As pessoas vão ter que sair melhores, porque não vejo outra maneira de alguém não perder um conhecido, alguém da família. Não tem. O caminho vai ser de perda. Então, eu acho que é um momento de reflexão para a gente ver o que a gente está fazendo de bom e o que a gente está deixando de fazendo de ruim. Lógico que, né, se a gente parar para pensar, eu acho que a grande maioria até agora vai ter muito mais peso ruim do que bom, né? Porque a partir do momento que a gente se esqueceu, que a gente se desrespeitou, que a gente se anulou como pessoa, a gente acaba tendo mais dívida do que bônus. Eu acho que vai ser um divisor de águas, acredito que quem ficar, quem sair dessa não vai esquecer e vai ser melhor. Nós vamos ter o Brasil de antes da pandemia e o Brasil depois, né? Então, é importante mesmo essa reflexão que o senhor colocou, da gente se esquecer como pessoa, porque muitas vezes trabalho, casa, filho, comida, isso e aquilo, a gente não tem tempo de parar e pensar quem sou eu, né? Agora a gente está sendo colocado para dentro da gente mesmo, dentro da nossa casa, com os nossos. Então, obrigatoriamente. Né? É uma coisa imposta, né? E eu vi no YouTube um vídeo onde o planeta Terra pede socorro. É fantástico esse vídeo, né? Onde as degradações que ocorreram com a natureza ou que vêm ocorrendo, né, já há anos, as situações, né, onde se coloca em primeiro lugar, em evidência, o dinheiro, o poder, né? Tudo isso contribuíram negativamente com a saúde do nosso planeta, né? E aí o que acontece? A Terra, ela já está, o nosso planeta, ela já estava saturada. E aí ela nos coloca essa situação não como uma vingança, mas como uma ferramenta para que a gente possa visualizar tudo aquilo que a gente fez, né? Tudo, desde do cigarro, da bituca de cigarro que a gente joga no chão, até os desmatamentos, os incêndios, a poluição das águas, seja salgada, seja doce, né? Enfim, tudo, né? Então fica também essa reflexão
do quanto nós, além de fazermos mal para nós fazemos mal aos outros e também ao nosso habitat, né, ao nosso planeta. É o não valorizar, né? A gente tem um planeta tão bonito, tão rico, o Brasil principalmente, né? Tem uma riqueza única e é a falta de valorização. E a partir do momento que a gente agride essas coisas, a gente acaba nos agredindo, porque retorna, né? Se você joga um lixo, você entope rio, você entope bueiro, retorna. Pode não retornar na sua casa, porque você mora um pouco mais alto, um pouco. Mas aquele outro que mora lá embaixo está sofrendo e você não se colocou no lugar daquele outro. É uma coisa impressionante. Eu vejo esse vírus como um acontecimento para resguardo e reflexão. Eu também não Sim, vejo ele assim como o pessoal fala, não é castigo. Não, eu acho que não é castigo não, porque todo mundo tem aquilo que planta, né? Se ele está aí é porque nós fomos merecedores dele. Infelizmente, por algum exatamente. motivo fomos. As ciências estão esquecidas, os cientistas estão tão banalizados e a própria área da saúde, né, já vem deficiente faz tempo. O nosso SUS, que é uma ferramenta maravilhosa, que não, a gente não acha em outro lugar, desvalorizado, os seus profissionais desvalorizados, e hoje todo mundo está precisando do SUS, né? Porque não adianta ter plano de saúde, não comporta o mundo, É né? verdade. E olha como nós temos um problema, Iá. Nós temos uma divergência até na forma de qual seria o ideal de conduzir essa situação. Porque nós tivemos entre a cruz e a espada em promover a saúde pública, de dar total ênfase à saúde pública e se diminuir o máximo possível de óbitos com o extremo da nossa economia. E os nossos governantes, eles tiveram opostos, né? Ideias opostas, atitudes opostas. Olha que interessante. Olha como nós ficamos no meio de uma situação onde eu vou preservar a vida nesse momento, ou, infelizmente, eu vou ter que abrir mão de algumas vidas para dar continuidade a outras através da economia, de se ter dinheiro, de se ter um poder aquisitivo mínimo para ir no mercado e fazer a compra do mês. Né? Então, olha a complexidade, né, dessa situação, porque os governantes do mundo inteiro tiveram essa preocupação, né? Tiveram esse problema nas mãos, e aí fica uma outra reflexão que eu fiz, é de nós, seres humanos encarnados, do quanto somos pequenos, né? Mediante a um problema dessa magnitude, dentro desses extremos, né? Tentar salvar vidas e também manter, né, a dignidade com a questão financeira e também as questões de manter os empregos para os pais, as mães de família. Olha que problema enorme. É um problema, assim, é uma coisa que você não tem muita opção, ou você opta por uma ou por outra. O que as pessoas precisam entender em relação a essa quarentena é que, tudo bem, todo mundo fala, vai morrer gente. Infelizmente vai, e a gente tem consciência disso, como aconteceu em todos os lugares. A quarentena é para que não fique todo mundo doente ao mesmo tempo, porque não tem equipamento, porque não tem hospital. Então, quer dizer, se resguardar agora, você vai estar dando a oportunidade de amanhã ou depois, se você precisar, o seu familiar precisar, você ter aquele leito, você ter aquele aparelho. Adoecer todo mundo, infelizmente não dá certo. É essa conta que as pessoas não estão fazendo e falam, é vírus, todo mundo vai pegar. Ok, só que não podemos pegar todos juntos, né? A gente tem que se resguardar um pouquinho e dar oportunidade. Quem já pegou, que seja tratado e a gente fique em casa. Tem o problema da economia, é grave, só que a responsabilidade do governo também é resolver isso. Porque o governo tem dinheiro para acolher essas pessoas sim. O que está acontecendo, ao meu ver, é que o governo não está querendo colocar a mão no bolso e outra. Tem muita gente que, como o senhor mesmo disse, ainda não é nem pessoa, né, no nosso país. Porque não tem um documento, não tem nada, não tem um mínimo. Então, juntou-se todos esses problemas. Infelizmente, foi isso que aconteceu.
Pai, se eu queria deixar mais alguma mensagem. Só complementando o que a senhora falou, Sim. o lado desumano das pessoas, aonde elas falam, mas morre de fome, morre daquilo, morre do aquilo outro, do HN1, da AIDS, todo mundo morre. Mas o que eu quero ressaltar aqui é a intensidade e a velocidade que ele vem trazendo a óbito de uma pessoa, né? A AIDS, ela matou lá atrás, né? Entretanto, hoje, ela tem o tratamento que prolonga a vida do aidético, né? O HN1, nós tivemos um problema, mas não foi tão grande quanto o coronavírus. Nós tivemos o ebola, nós tivemos diversas situações, mas hoje, por uma questão de crença política e também de defensoria da política, nós temos pessoas frias, aonde fala, a pessoa ela pode morrer de coronavírus, ela pode morrer de H1N1, ela pode morrer de um infarto, ela pode morrer de qualquer situação. Entretanto, a senhora falou muito bem, né? Se nós tivermos um pico, né, de pessoas com coronavírus que necessitam da UTI, nós não teremos leito suficiente para colocarmos pessoas que tenham outras doenças e que precisam efetivamente da UTI, né, para a cura, né? Sem falar no crescimento de outros pacientes do coronavírus. Então, nesse momento, como a senhora muito bem disse, é momento de nós retrairmos a todos aqueles que, porventura, vierem a necessitar do hospital, né? Então, qual é a forma dessa retração? É de você se isolar na sua casa. Mas a maioria da população não dá para se isolar. Eu concordo com isso, e por isso eu disse no começo da inclusão social, né? Porque isso é responsabilidade do poder público, é responsabilidade da realização de políticas públicas para resolver essa situação. E isso vem se acarretando de lá de trás, né? De lá de trás, independente do partido, independente aqui do partido, nós estamos falando em situações partidárias, mas nós estamos falando de responsabilidade social de todos aqueles que já tiveram o seu cargo público, que tiveram a sua oportunidade de poderem fazer algo pela população e não fizeram. Então, o resultado, né, está aí. Quando se tem um problema enorme, nós, por mais que São Paulo seja a terceira capital do mundo, ela também tem os seus problemas. Nova York também teve os seus problemas, né? Então, essa questão é que a gente precisa também refletirmos, né, e fazer com que essas eleições de 2020, nesse ano, elas sejam um diferencial, né? Que nós consigamos ter a conscientização política e identificarmos os pré-candidatos ou os futuros candidatos que realmente farão, né, pela população no seu âmbito municipal. Eu acho que isso tudo que está acontecendo vai abrir um pouco a mente das pessoas em relação até nas escolhas políticas. Porque às vezes a gente posta alguma coisa em relação ao fica em casa, já aconteceu isso no meu Face. É política. Não, não é só política. Tem política, porque a minha vida hoje depende do homem. Tem política sim. Eu sou contra o pensamento dele. Só que independente disso, eu estou falando de vida. Em nenhum momento eu usei isso tudo que está acontecendo para falar só de política. Nós estamos falando de vida, mas que também está na política. Né? Sim. Então, essa separação que as pessoas também não fazem, que acham que tudo que a gente fala é política. Não, também é política, porque também faz parte da vida. Saúde, educação, moradia, tudo é política e tudo faz parte da nossa vida. Respirou, já está vivendo política, né? O mundo... Até mesmo no trabalho, na nossa parte comercial, profissional, nós temos que ser políticos, né? Sim, sim. Essa é uma necessidade,
Então, é importante a gente dizer que tem gente que não fala que não deve misturar política com religião, né? Eu acredito que a religião ela tem que andar em paralelo, né? A política tem sim que estar na religião, porém sem invadir o nosso sagrado, né? Essa é uma situação que eu não abro mão, né? De não permitir com que a política invada o sagrado, né? Mas ela tem que andar em paralelo para que nós possamos termos aí a nossa visibilidade perante a sociedade como um todo. E só finalizando, e a senhora falou de finalizar, primeiramente eu queria agradecer a senhora pelo tempo disponibilizado, né, por esse trabalho maravilhoso que a senhora está fazendo, muito obrigado, né, pela oportunidade. Queria também deixar aqui o convite para as pessoas do Axé, volto a dizer, seja da Umbanda, do Candomblé, da Jurema, da Quimbanda, para conhecer o PDT Axé, né, para conhecer a pasta PDT Axé municipal aqui da cidade de São Paulo, né? Nós temos lá as nossas reuniões semanais, claro que não no tempo da pandemia, mas quando esse tempo acabar, quando estiver liberado, lá na Brigadeiro Luiz Antônio, 3998, de terça-feira, nós temos as nossas reuniões semanais. Então, se você quiser conhecer o nosso trabalho, vou deixar aqui meu celular, que é o 11 98281 7157, repetindo, 11 98281 7157. Conhecer as propostas mais a fundo do PDT, Axé, né? Tomar um café com a gente, conhecer as nossas propostas, enfim, eu acredito que será muito, muito bom, né, para a nossa comunidade, muito positivo, se nós estreitarmos o nosso relacionamento com todos os religiosos do nosso axé, né, da nossa religião. Lembrando que não vai ser falado em fundamentação, né, não importa como você faz o seu orô, não importa como você tira o seu ebó, não importa como que você abre a sua gira, né, nós não falamos de fundamentação dentro do PDT Axé, né? Nós temos o respeito a todos, né? Na realização dos seus ritos e dos seus rituais. Então, isso é muito importante a gente deixar claro, né? Para que isso não seja um fator impeditivo para ninguém de conhecer aí o nosso trabalho, tá? E lembrando também que, além da nossa comunidade de religiosos, o PDT Axé ele está aberto para qualquer pessoa da sociedade como um todo, né? Se alguém quiser conhecer as propostas dos religiosos do Axé, do PDT, que marque uma entrevista, que venha conhecer o nosso trabalho. Nós queremos de todo o coração divulgar o quanto mais melhor, né, da nossa proposta, porque nós estamos, com certeza, trabalhando muito para que sejamos o diferencial para essas eleições de 2020 e, consequentemente, ganhando as eleições, nós teremos a possibilidade de fazermos a diferença para todos os munícipes da cidade de São Paulo. Muito obrigado, viu? Pai, a gente precisa fazer a diferença e eu acho que, assim, essa oportunidade que a gente está tendo de mostrar, de colocar os vídeos, as pessoas conhecerem um pouco, eu acho que chega até mais longe, né, do que aquela época que a gente ficava só chamando pelo Face. Acho que a gente está tendo uma oportunidade com tudo isso, muito boa. É importante as pessoas conhecerem os nossos pré-candidatos, saberem a visão dele, se identificar com um deles. Com certeza alguém vai se identificar, porque são pessoas diferentes, com visões diferentes. O senhor tem um trabalho muito bonito, tanto na rádio como no tempo do senhor. É uma pessoa que a gente respeita muito, que tem carinho, é uma pessoa de garra. A gente sabe que o senhor, se prontificar a fazer as coisas, o senhor vai fazer sim. É um homem íntegro, porque o PDT tomou o cuidado de pegar todas as pessoas com responsabilidade e colocar cada um no seu devido lugar. Então, nós estamos aqui para somar, né, pai? E quem quiser conhecer, pai Marcos já deixou o telefone dele, ele é presidente da Municipal de São Paulo, podem ligar, ele atende, com o maior prazer. Se quiser conversar com ele depois pelo WhatsApp, aí depois ligar e conversar com ele, vocês conversam pelo WhatsApp, ele está à disposição. Pai, muito obrigado por esse tempinho que nós passamos junto, adorei, estava com saudades, né? Sua bênção, logo, logo a gente está junto.
Sua bênção, Iá. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade, viu? Que Xangô abençoe, continue abençoando sempre a sua vida. E para frente a quarentena, né? Iá, nós que fazemos parte do grupo de risco aí, temos que nos prevenir, né? Sim. Temos que fazer a coisa direitinho. Temos, porque a gente, né, tem muita coisa para fazer junto. Né, pai? Muito obrigado. Viu? Adorei. Muito axé.